Mesmo cansado, Deus continua com você. Quando a ansiedade tenta te convencer do contrário, talvez você tenha chegado até este vídeo não porque estava procurando uma resposta, mas porque estava procurando um lugar seguro para descansar a mente por alguns minutos. Talvez o dia tenha sido longo, talvez a semana tenha sido pesada, talvez a ansiedade esteja ali há tanto tempo que você já nem lembra como era viver sem esse aperto constante no peito. A ansiedade não avisa quando chega. Ela vai se acumulando em silêncio. Primeiro como preocupação, depois como medo, depois como cansaço. E, quando você percebe, ela já tomou espaço demais dentro de você. E junto com ela, vem uma sensação difícil de explicar. Uma sensação de distância. Como se algo tivesse se perdido no caminho. Como se a presença de Deus, que antes parecia mais clara, agora estivesse longe. E aí surge a pergunta que muita gente sente vergonha de admitir. Será que Deus ainda está comigo? Será que essa ansiedade significa que eu falhei espiritualmente? Será que eu não estou confiando o suficiente? Eu quero te dizer isso com muito cuidado, mas também com muita verdade. Deus não se afastou de você. Mesmo agora, mesmo assim, mesmo cansado, mesmo confuso, mesmo sem conseguir sentir paz. A fé cristã nunca foi construída sobre a ausência de dor. Ela sempre foi construída sobre a presença de Deus no meio dela. Existe algo que a ansiedade faz muito bem. Ela distorce a percepção. Quando a mente está acelerada, tudo parece maior do que realmente é. O medo ganha volume. O futuro parece ameaçador. O passado pesa mais. E o presente vira um lugar desconfortável de habitar. E nesse estado, a pessoa começa a confundir silêncio com abandono. Mas silêncio não é ausência. Silêncio muitas vezes é cuidado. Deus não se comunica com a nossa ansiedade. Ele se comunica com a nossa essência. Mas a ansiedade fala alto demais. Na Bíblia, homens e mulheres de fé viveram períodos profundos de angústia emocional. Davi escreveu salmos inteiros perguntando onde Deus estava. Elias, depois de grandes vitórias, entrou em colapso emocional. Jó perdeu tudo e passou a questionar o sentido da própria vida. Nenhum deles foi rejeitado por sentir dor. Nenhum deles foi acusado por estar cansado. Nenhum deles foi abandonado por não conseguir manter força o tempo todo. Porque Deus não se afasta de quem sofre. Ele se aproxima. Cristo nunca teve dificuldade com a fragilidade humana. Ele se aproximava dos doentes, dos confusos, dos cansados, dos que não tinham respostas prontas. Jesus nunca disse: venham a mim quando estiverem fortes. Ele disse: venham a mim quando estiverem cansados e sobrecarregados. Isso muda tudo. A ansiedade muitas vezes nasce quando a pessoa tenta carregar pesos que não foram feitos para serem carregados sozinhos. Responsabilidades demais, expectativas demais, autocobrança demais, silêncio demais sobre o que dói, e aos poucos, o corpo entra em alerta. A mente não descansa. O coração vive antecipando problemas. E a alma começa a achar que está sozinha nessa luta. Mas você não está. Talvez hoje você esteja orando, mas sente que suas orações não passam do teto. Talvez você leia algo da Bíblia e parece não tocar, como antes. Talvez você tente confiar, mas o medo insiste em voltar. Isso não significa que Deus se afastou. Significa que você está exausto. Até Jesus, em um dos momentos mais intensos da sua caminhada, disse: a minha alma está profundamente triste. Cristo conhece o peso da angústia emocional. Ele não olha para você com julgamento. Ele olha com compaixão. A ansiedade tenta te convencer de que você precisa resolver tudo agora, mas Deus trabalha no tempo do cuidado, não no tempo do pânico. Talvez hoje você esteja pedindo a Deus que tire essa ansiedade de você. E isso é legítimo. Mas às vezes, antes de tirar, Deus sustenta. Antes de silenciar a tempestade, Ele acalma quem está dentro dela. E isso também é milagre. Existe uma mentira muito comum que machuca pessoas de fé. A ideia de que sentir ansiedade é sinal de fraqueza espiritual. Mas a verdade é que sentir ansiedade, muitas vezes, é sinal de que você se importou demais, por tempo demais, sem descanso suficiente. A fé não te impede de sentir, ela te impede de caminhar sozinho com aquilo que sente. Talvez hoje a sua oração precise ser simples.
sem palavras bonitas, sem força, sem explicações. Algo como: Deus, fica comigo. Deus, eu estou cansado. Deus, eu não sei como lidar com isso. Essas orações não afastam Deus. Elas abrem espaço para Ele agir. A ansiedade faz você olhar para dentro o tempo todo, para os sintomas, para os pensamentos, para o medo de perder o controle. A fé, aos poucos, te ajuda a levantar o olhar, não para negar a dor, mas para lembrar quem está presente. Deus não prometeu uma vida sem dias difíceis, mas prometeu presença constante. E presença cura mais do que respostas rápidas. Talvez você esteja esperando sentir paz para acreditar que Deus está com você. Mas muitas vezes, a fé vem antes da paz. Você confia e, com o tempo, a paz acompanha. Agora, se puder, desacelera um pouco. Não para vencer a ansiedade, não para entender tudo, só para descansar. Respira fundo, devagar, sem pressa. Você não está atrasado na vida, você não falhou espiritualmente. Você não está quebrado sem conserto. Você está cansado. E Deus não se afasta de quem está cansado. A ansiedade pode até fazer barulho, mas ela não é mais forte do que a presença de Cristo na sua vida. Mesmo quando você não sente, mesmo quando você duvida, mesmo quando o coração está confuso. Se esse vídeo chegou até você hoje, talvez seja só um lembrete gentil. Você não foi abandonado. Você está sendo sustentado. Você não precisa vencer tudo hoje. Só precisa atravessar este momento. Um passo de cada vez. Um dia de cada vez. E Deus caminha com você. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal para continuar recebendo mensagens que acalmam a mente e fortalecem a fé. Compartilha com alguém que esteja vivendo esse cansaço silencioso. E lembra, Deus não tem pressa. Ele tem presença